Shalom, amados. Quero falar um pouco com vocês sobre o processo de santificação. 1 Pedro 1,16 diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está falando de todo o tempo, do dia que você se converteu até hoje. É a nossa peregrinação. Anda em temor. Não é em temor do homem, não é em temor das coisas, é em temor da palavra e da presença do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo dá uma direção de conselho de corpo, alma e espírito. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e o vosso corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus, fiel àquele que vos chama. Antes do apóstolo Paulo falar sobre esse santificar do corpo, a alma e o espírito nosso ele está morto quando estamos no pecado. Quando recebemos Jesus, nascemos de novo, ele é vivificado. Agora ele precisa ser nutrido, ele precisa de crescimento, ele precisa de vida, ele precisa de ser vivificado constantemente. E o apóstolo Paulo dá 7 conselhos, 7 versículos pequenos antes do 23, do 16 ao 22. Ele dá 7 conselhos que, se você tomar para si esses 7 conselhos, você vai entender o que Pedro disse de andar em temor. E o que Paulo disse para você ser santo em tudo. Ele disse assim: alegrai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5, 23. Regozijai-vos sempre, o mesmo que alegrai-vos sempre. Para você ser alegre sempre, você vai deixar de reclamar e murmurar. Muitas situações não saram porque o nível de santidade é insuficiente. No 17 ele diz assim: orai sem cessar. Você vai ver Paulo dizendo às outras epístolas: orai em todo tempo, orai em todo lugar, levantai as mãos santas. Aqui ele diz: não pare de orar. Você pode orar trabalhando, cozinhando, andando de carro. Você sempre pode estar numa motivação de oração, orando em línguas, recitando a palavra, ou meditando em preocupações, em problemas, ou falando algumas coisas que não edificam. Te alegre sempre, ore sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Está com uma luta nas finanças? Senhor, obrigado por essa luta, o Senhor deve estar me ensinando. Está com uma luta na saúde? Obrigado por essa luta, o Senhor pode estar me ensinando com isso. Está com uma luta com um filho? Obrigado por essa luta. Com uma luta com um familiar? Obrigado por essa luta. Com uma luta na igreja? Obrigado por essa batalha. Está sofrendo afronta? Obrigado pela afronta. Está sendo perseguido? Obrigado pela perseguição. Está com uma dificuldade no casamento? Obrigado por essa dificuldade. As dificuldades são fontes de aprendizado. São as faculdades de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. É Deus que está permitindo isso. No 19 ele diz assim: não extingais o Espírito. Outra tradução diz: não apagais o Espírito. Uma outra tradução diz: não ignoreis o Espírito. O Espírito Santo está sempre nos assistindo nas nossas fraquezas. Às vezes me vejo em situação, depois eu fico com vergonha do Espírito Santo. Parece que eu me esqueci dele. É uma batalha contínua para nós respeitar o Espírito Santo o tempo inteiro. Esses dias alguém que eu admiro estava com uma conversa na boca assim tão de negligência. E eu falei: o que a gente faz com o Espírito Santo nessa hora? Ele olhou para mim, encheu o olho d'água, era um irmão. Quando eu vi ele estava chorando. Aí ele diz: não desprezeis as profecias. As bíblicas em primeiro lugar. E talvez as exortações que você recebe do homem aqui, não despreze. Na Bíblia estão as que são verdadeiras, aquelas que o homem não errou. Entre nós estão as verdadeiras e as falsas. Por isso que ele diz no 21, examinai tudo, retém o que é bom. Não pega tudo que te falam, não, tá? Tem muita gente falando o que não deve no nosso meio. Por isso que ele diz assim, não despreza as profecias. Não murmure dos profetas, deixa eles para lá.
uns corretos, outros não, uns bestas, uns carnais. Muitos estão sentados em cima dos dons. Aí ele diz, examinai tudo. Retém o que é bom. Fica com o que é bom. E aí ele dá um versículo-chave que é o 22. São 7 conselhos. Abstende de toda aparência do mal. Uma tradução diz, foge de toda aparência do mal. A outra tradução diz, não deixe o mal te enganar. Se abster é ficar longe. Às vezes temos que abrir o coração, se arrepender das nossas fraquezas, se arrepender das tentações, abrir o nosso coração e daí compreender que Deus, o Deus da paz, nos santifica no corpo, na alma e no espírito, ou no espírito, na alma e no corpo. Ele santifica a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa natureza. Ele termina esse assunto dizendo, fiel é aquele que te chamou. Ele vai fazer, ele vai cuidar. Deus te abençoe nesse processo de santificação e humilhação.